Caros amigos, camaradas, quero saudar-vos a todos e quero agradecer a vossa presença e agradecer de um modo especial àqueles que daqui de cima manifestaram o apoio a esta candidatura, com os testemunhos que aqui trouxeram à Inês Buxo, à Violeta Gregório, ao Pedro Luís, ao Hugo de Vezas, ao Luís Pinheiro, ao António Azevedo e à Mónica Mendonça. Muito obrigado a todos e a todas. Quando aqui há não muitos dias apresentámos esta candidatura, quisemos fazer desse momento de lançamento da candidatura um momento de afirmação de uma vontade de construir o futuro. Não ignorámos os problemas que vivemos, pelo contrário, fizemos questão de identificar os problemas que hoje enfrentamos. Podemos dizer que todos enfrentamos, os jovens enfrentam de um modo particular, problemas que, em alguns casos, são indissociáveis na dimensão que atingiram nestes últimos meses da situação que estamos a viver, mas que na maioria dos casos são problemas que vêm de trás e que têm aquilo que nós dissemos ser uma dimensão estrutural. E quisemos, identificando esses problemas, transportando para esta candidatura um sentimento de identificação com todos aqueles que sofrem na pele esses problemas, quisemos trazer também e afirmar bem alto que esta candidatura transportava consigo um sentimento de superação desses problemas. O sentimento de que é possível enfrentar e vencer esses problemas. E esse foi um momento, esta candidatura é um momento de afirmação desse futuro pelo qual queremos lutar. Da construção de um futuro que implica sonhos, projetos que queremos concretizar e dos quais não queremos abdicar. Quando se fala de futuro, tornou-se um lugar comum dizer que os jovens são o futuro. Muitos dos que o dizem, de certa forma é verdade, mas para nós há muito que se tornou claro que, sendo verdade, de certa forma, isso, para nós os jovens são o presente. E é com a sua luta, com a luta da juventude também, que se resolvem muitos dos problemas que enfrentamos para construir o tal futuro que desejamos. E já aqui vieram, quer nos testemunhos que aqui vieram, que daqui foram emitidos, quer na intervenção da Mónica, já aqui vieram várias das áreas onde importa construir um futuro diferente do presente que vivemos. Falou-se aqui da Constituição da República e é bom lembrar que a Constituição da República diz, por exemplo, em relação à juventude, tem um artigo específico dedicado à juventude, onde diz que os jovens devem gozar de uma proteção especial para a efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais. Ou seja, a mesma Constituição que garante a todos um conjunto muito amplo de direitos económicos, sociais e culturais, diz, no caso da juventude, os jovens devem gozar de uma proteção especial para que esses direitos sejam efetivados. E é assim no ensino, na formação profissional e na cultura, no acesso ao primeiro emprego, no trabalho e na segurança social, no acesso à habitação, na educação física e no desporto, no aproveitamento dos tempos livres. E é fácil de ver, se vos perguntasse se sentem essa proteção especial na efetivação de todos estes direitos, é fácil de perceber, até pelos testemunhos que aqui vieram, que também aqui é grande a distância que vai da proteção que nos é conferida na lei e na Constituição em particular e a nossa vida de todos os dias. E esta candidatura existe também para que se vença essa distância entre a proteção que também aos jovens é garantida na lei e na Constituição e aquela que é a realidade que os jovens enfrentam todos os dias. É para vencer esta distância que aqui estamos também. Como é que vencemos essa distância? Bom, em primeiro lugar, o fator decisivo e determinante é a luta da juventude. Também ajuda, em momentos-chave, que essa luta pela concretização destes direitos, deste direito à proteção especial na efetivação do direito à saúde, à educação, ao ensino, à habitação, à educação física e ao desporto, aos tempos livres, ajuda que, em alguns momentos-chave, essa luta seja levada até ao voto. E é isso que são todos os jovens vão ser chamados a fazer, agora brevemente, dentro de poucos meses, com as eleições para Presidente da República. É que é mesmo importante
para que consigamos vencer esta distância, este fosso que está cavado entre a proteção que aos jovens é garantida na lei e na Constituição e a sua realidade, a sua vida cotidiana, era mesmo importante que tivéssemos na Presidência da República alguém que leve muito a sério o juramento que faz quando toma posse de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Era importante que isso acontecesse desde logo na educação, no ensino secundário, onde, não obstante os passos positivos que se deram, por exemplo, com a consagração da gratuitidade dos manuais escolares para todo o ensino obrigatório, importa agora não esquecer as necessidades que muitas escolas enfrentam no plano das obras, no plano de mais funcionários, de mais professores, de mais técnicos, incluindo psicólogos. Há muito tempo que são necessárias estas intervenções, estas obras, estes funcionários, estes professores. Há muito tempo que é necessária a redução de alunos por turma, mas o tempo que vivemos, a situação especial que estamos a viver, veio tornar isso ainda mais necessário. E esta exigência pela contratação de mais professores, mais funcionários, mais técnicos, pelas obras que são necessárias em tantas escolas para que se garanta adequadas condições de ensino e aprendizagem que hoje não existem, esta é uma luta que continua. E continua para que nos aproximemos na vida daquilo que diz a Constituição. A mesma coisa em relação ao ensino superior, e falaram aqui disso, aqui de cima, das propinas. Foi positivo que se tenham conseguido nos últimos anos, fruto também da intervenção decisiva que teve o PCP na Assembleia da República, foi importante que se tenha conseguido reduzir as propinas de mais de 1.000 euros, do valor em que se encontravam, de 1.068 euros, para os 697. Mas a verdade é que mesmo isto fica aquém daquilo que dispõe a Constituição, quando diz que o Estado deve estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino. Então, se é progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino, era importante que esta redução que foi feita, que se conseguiu e que foi positiva, fosse encarada como uma etapa para ir mais longe e para estabelecer a gratuitidade no acesso a todos os graus de ensino como condição de garantir que, efetivamente, a condição económica não é uma barreira no acesso e na frequência de todos os graus de ensino, incluindo no ensino superior. Mas, infelizmente, a proposta para acabar com as propinas foi chumbada ainda na semana passada e isso deixou-nos mais longe daquilo que a Constituição determina no que toca ao direito de todos de acesso ao ensino, inclusive aos mais elevados graus de ensino, incluindo ao ensino superior. É uma luta que não terminou ainda, é uma luta que continua. Para travarmos em melhores condições, ajuda a ter lá alguém na Assembleia, na Presidência da República, como Presidente da República, que leva a sério o juramento que faz. O mesmo poderíamos dizer em relação às residências. Em 2018 havia capacidade para 12% dos estudantes deslocados. As residências garantiam apenas resposta às necessidades de 12% dos estudantes deslocados. Atualmente, este número subiu alguma coisa, pouco, para 14%, mas está dependente de vários protocolos que existem com privados. O Governo anunciou agora mais cerca de 1.300 camas, mas uma boa parte delas já existia. Foi anunciado como novo aquilo que já era velho em alguns casos. E os projetos anunciados há mais tempo para 2.400 camas, 2.470 camas, esses não avançaram, ninguém os vê. O mesmo em relação à saúde mental, que é algo que diz também muito respeito aos estudantes, não só aos estudantes do ensino superior, mas de modo muito particular a estes. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental e importa lembrar o quão desamparados, e aqui já estamos a falar do direito de acesso à saúde, que a Constituição também garante, o quão desamparados estão tantos jovens neste seu direito de acesso, no que devia ser o seu direito de acesso também a condições que promovam o seu bem-estar, não apenas físico, mas também psíquico. A Universidade do Porto tinha um rácio de um psicólogo por 8.535 estudantes. Um psicólogo para 8.535 estudantes na Universidade do Porto. Mas se formos à Universidade de Lisboa, o mesmo psicólogo tem de servir 11.886 estudantes.
E se formos para a Universidade de Coimbra, um psicólogo para 12.694 estudantes. Ora, está bem demonstrado aqui, isto são números do ensino superior, mas a mesma necessidade se coloca em relação ao ensino básico e secundário. Está demonstrado aqui o longo caminho que há a fazer para estreitar o tal fosso entre a proteção que a Constituição nos confere, vos confere, e a realidade que temos que enfrentar na nossa vida todos os dias. O mesmo em relação à habitação. Toda a gente diz-se muito hoje que os jovens portugueses são daqueles que saem mais tarde de casa dos pais, que se autonomizam mais tarde. Bom, a habitação é um fator-chave para essa autonomização. E não é só aos jovens, bem entendido. A habitação, as dificuldades de acesso à habitação tornaram-se um grande problema nacional, mas que afeta de um modo particular a juventude e aqueles que estão numa fase da sua vida em que se querem autonomizar, e o direito de acesso à habitação, como diz a Constituição, uma habitação condigna, que tenha a dimensão suficiente e as condições suficientes para defender o nosso bem-estar e a nossa privacidade, pois isso está lá inscrito e muito bem no artigo 65º da Constituição da República, mas tarda em ser uma realidade na vida de todos os dias de muitos milhares de jovens. É também por isto só no segundo trimestre deste ano, uma altura já de crise, de recessão, de quebra no produto, quebra o produto, mas não quebrou o preço das casas. Só no segundo trimestre aumentou 7,8% em Portugal face ao igual período do ano passado, 2019, acima da média da zona euro e da média da União Europeia. Portanto, se algum contributo a gente esperaria para que os jovens portugueses deixassem esta condição de serem aqueles que mais tarde se autonomizam face às suas famílias no contexto europeu, bom, não é por este caminho com certeza. Não é aumentando o preço das casas, pelo contrário, é levando a sério aquilo que diz o artigo 65º da Constituição relativa à habitação, levando a que o Estado tenha um outro papel e uma outra intervenção na promoção do acesso à habitação em condições compatíveis com o rendimento de cada um, e no caso dos jovens, com o seu rendimento, intervindo com medidas de regulação no mercado da habitação que travem a especulação e que permitam aos jovens aceder a esta forma essencial, a este instrumento essencial para a sua autonomização. Também aqui, para que a habitação, o direito à habitação não fique lá esquecido nas páginas da Constituição, mas seja uma realidade na nossa vida, é mesmo preciso que tenhamos alguém na Presidência da República que o lembre e que leve a sério o tal juramento de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. O mesmo em relação ao trabalho. O mesmo em relação ao trabalho, que é o direito ao trabalho e ao trabalho com direitos é fonte de um conjunto de outros direitos. Todos percebem isso. Se não tivermos direito ao trabalho e ao trabalho com direitos e a salários dignos, são imediatamente um conjunto de outros direitos, dos tais direitos económicos, sociais e culturais que a Constituição nos consagra, que estão imediatamente postos em causa. Pois aqui, no tal artigo que eu vos li há pouco da Constituição, que diz que os jovens têm direito a uma proteção especial, ora, aqui é exatamente o contrário que se passa na realidade concreta. É que não só não tiveram direito a essa proteção especial, como fruto das alterações à legislação laboral que aqui foram referidas pela Mónica, no momento em que atravessámos esta situação difícil dos últimos meses e em que várias empresas começaram a despedir, muitos milhares daqueles que foram despedidos foram jovens, que de um momento para o outro, fruto dessas alterações à legislação laboral, se viram sem emprego e sem direito a nenhuma indemnização por via das medidas que foram introduzidas na lei, nomeadamente no que se refere ao alargamento do período experimental para os 180 dias. Esse alargamento deixou os jovens muito mais vulneráveis, não foi mais protegidos, foi o contrário do que diz a Constituição, muito mais vulneráveis, a ponto que muitos deles, ao fim desses 6 meses de trabalho, se podem ver sem emprego e sem direito a qualquer tipo de apoio. Também aqui, o caminho que é necessário trilhar é exatamente o contrário. Aquilo que fez o atual Presidente da República foi promulgar as alterações à legislação laboral sem sequer pedir
que era uma capacidade que tinha, até podemos dizer, era um dever que tinha, pedir a fiscalização da constitucionalidade da lei pelo Tribunal Constitucional. Até porque no passado, em relação a esta norma específica do alargamento do período experimental, já tinham sido suscitadas questões sobre a sua inconstitucionalidade. O que é que o Presidente fez? Não só não pediu essa fiscalização pelo Tribunal Constitucional, como promulgou de imediato, com essa medida tomada há cerca de um ano. Poucos meses depois, eram milhares os jovens que eram lançados para uma situação de desemprego e sem qualquer direito ao subsídio de desemprego ou outro tipo de proteção. Também aqui, o que precisamos não é de alguém que se esqueça do juramento que faz, é de alguém que leve muito a sério o juramento que faz de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição pelo direito ao trabalho e pelo trabalho com direitos. Isto é particularmente verdade quando sabemos que a precariedade laboral atinge em Portugal a proporção que atinge, muito superior àquilo que vimos noutros países com os quais habitualmente nos comparamos, desde logo da Europa, e, sendo os valores da precariedade globalmente muito elevados, os principais atingidos pela precariedade são os jovens e também as mulheres. A taxa de desemprego jovem andava acima dos 26%. E são milhares os jovens que estão numa situação de pobreza, de risco de pobreza e de exclusão social. Há, fundamentalmente, três maneiras, digamos que há três grandes contingentes entre aqueles que se viram arrastados para uma situação de pobreza. E aqueles que estão numa situação de desemprego, portanto, e muitos jovens estão nessa situação. Aqueles que não estão numa situação de desemprego, que trabalham, mas apesar de trabalharem, fruto dos baixos salários, isso não impediu que se vissem arrastados para uma situação de pobreza e de exclusão, e muitos jovens enfrentam essa situação também. Estes são dois grandes contingentes que atiram, das pessoas que estão em situação de pobreza e de exclusão social, vêm destes dois grandes contingentes. E aqui estão muitos milhares de jovens que foram arrastados para esta condição de pobreza ou de exclusão. Falou-se aqui também da igualdade e da luta contra as discriminações. E, mais uma vez, diz a Constituição, e nós lembrámos-lo no momento da apresentação desta candidatura, que ninguém deve ser discriminado, ninguém deve ser nem beneficiado nem prejudicado, em razão de fatores como o sexo, a cor da pele, a religião, as suas convicções políticas, os recursos económicos que detém, a sua condição social ou a sua orientação sexual. Está nas páginas da Constituição e está muito bem, mas é preciso torná-lo realidade na vida de todos os dias, em que tantos jovens enfrentam ainda discriminações por vários destes fatores. É também necessário aqui que haja, da parte daquele que exerce as funções de Presidente da República, uma atenção especial à necessidade de levar à realidade concreta da vida de todos os jovens aquilo que a Constituição sempre disse, que é a luta que sempre previu e sempre estabeleceu, consagrou, que é a luta contra todas estas discriminações. Falámos já da educação, podíamos falar também da cultura e do direito de acesso à cultura, o acesso à criação e à fruição culturais. De todos, independentemente da sua condição económica. Incumbe ao Estado promover as condições que garantam a todos a liberdade de acesso à criação e à fruição culturais. Também no que toca à cultura, e tantos são os jovens que se veem afastados deste direito que a Constituição consagra, também em relação à cultura, é muito o que há por fazer para vencer esse fosso entre o que nos garante a Constituição e entre a nossa vida de todos os dias. E também para isto faz falta ter lá na Presidência da República alguém que leve a sério o juramento que faz de cumprir, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. O mesmo em relação, falou-se aqui também, nos testemunhos que aqui vieram, do ambiente. E muitos jovens sentem hoje a importância de se mobilizarem em defesa daquilo que alguns já chamaram a nossa casa comum. Uma casa, um planeta que repousa sobre equilíbrios naturais por vezes instáveis
e que estão a ser postos em causa esses equilíbrios pela forma como, na sociedade em que vivemos, a sociedade capitalista, se organiza a economia e a sociedade. Uma sociedade que se orienta em função do lucro e da obtenção do lucro e não da satisfação das necessidades das pessoas, exige, para obter lucro, é necessário para se obter, em primeiro lugar, extrair mais-valia, ou seja, arrancar uma parte do produto realizado pelo trabalho de outros, mas depois é necessário realizar essa mais-valia, ou seja, é necessário estimular um consumismo para lá, muitas vezes, do que são as necessidades de alguns, mas deixando a descoberta as necessidades de muitos. E esta orientação de uma sociedade para o lucro põe necessariamente em causa o equilíbrio de um planeta que é generoso em recursos, mas que é finito, que tem os recursos que tem, muitos deles numa quantidade finita. E só pensando a sociedade, a sua organização e pensando a economia e a organização da economia em função da satisfação das necessidades de todos, é que conseguimos, por um lado, assegurar essas necessidades a todos e fazê-lo num quadro de uma relação sustentável entre o homem e a natureza. A Constituição já tem uns anitos, mas também não esqueceu. Tem de tal forma as vistas largas que não esqueceu esta importância também de garantir a todos o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado e a uma vida ecologicamente sadia e saudável. Agora, também aqui, a luta contra a poluição, tudo isto, e contra aquilo que decorre da poluição hoje, as ameaças que nós hoje vemos decorrerem da poluição, como o problema das alterações climáticas, a destruição e fragmentação de habitats, a perda de biodiversidade. Estas questões estão nas páginas da Constituição. Mas também aqui faz falta alguém que leve mais a sério, que leve a sério o juramento que faz de defender, cumprir e fazer cumprir o que está nas páginas da Constituição, para que isso seja, de uma vez por todas, realidade na vida de todos os dias. E eu diria que é este o desafio que temos pela frente, que temos todos pela frente nestes próximos meses. Poderem fazer desta candidatura parte das vossas aspirações, dos vossos projetos, das vossas lutas pela concretização do tal futuro a que todos temos direito e de que não vamos desistir. Mais do que o vosso apoio, aquilo a que apelo é que façam desta candidatura, que deem a esta candidatura as vossas energias transformadoras, criadoras, para levar mais longe a mais jovens deste país a necessidade de vencer este fosso entre a proteção que a Constituição nos garante e aquela que é a nossa realidade da vida de todos os dias. Façam mesmo desta candidatura parte das vossas lutas, das vossas aspirações, dos vossos sonhos, e se o fizermos, se o fizerem todos, vamos conseguir levar longe esta candidatura e é este o nosso objetivo. Obrigado a todos.